Bem, pessoal, é bem comum aqui no consultório eu ter pacientes que tiveram uma mãe ou um pai com tumor cerebral e ficam preocupados de ter um tumor cerebral e querem fazer exame, vêm perguntar sobre isso, e eu vou explicar para vocês. Às vezes é filho de um paciente que eu estou tratando e é uma pergunta muito comum, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte: quando vocês falam tumor cerebral, a gente tem classificações e tipos muito diversos, são dezenas de tipos diferentes de tumor cerebral. Eu vou falar pela incidência dos mais frequentes, que você vai olhar no seu contexto e provavelmente eu vou responder porque são os mais comuns, né? O primeiro tipo que a gente mais opera sendo neurocirurgião são metástases. Então, quando a gente falar de metástase, esqueça que é tumor cerebral e pense no tumor primário que originou a metástase. Muitos casos, como de mama, tem uma incidência familiar importante e aí vai precisar acompanhar, né? De pele, o médico vai avaliar se tem uma história familiar, se não tem. Então, pulmão vai ser o tumor primário. Então, esqueça que deu metástase no cérebro e pense onde o câncer foi originário e vai conversar com o oncologista se precisa ou não. Tem muito tipo de câncer que é sim genético e precisa às vezes de avaliação genética, avaliação do geneticista, vira e mexe em caminho para o onco, avalia para essa avaliação genética, porque faz diferença. De mama é muito comum a gente ver pessoas com mutações que às vezes hoje em dia pode até mudar a conduta desde jovem, fazer mamografia mais cedo, ultrassom, uma série de aspectos. É importante você entender isso no caso das metástases. Nos tumores primários, né, a gente tem o meningioma, que na grande maioria das vezes são tumores esporádicos. Então, se você teve uma mãe que tem um meningioma, não precisa fazer triagem para a família por ter um meningioma. Existem situações de pessoas que têm meningioma no contexto de mutações genéticas que dão outro tipo de tumor. Aí precisa. Tem várias doenças, né, neurofibromatose e outras, que predispõem também a ter o meningioma. Aí, nesse contexto, o médico vai avaliar, porque aí sim, são doenças genéticas que muitas vezes os filhos vão ser sim investigados. Mas na maioria das vezes o meningioma é um meningioma esporádico que não vai precisar investigação de toda a família, né? Outro tumor bem comum que vocês perguntam são os gliomas. Os gliomas cerebrais é muito parecido com o meningioma, né? Tanto glioma de baixo grau como glioblastoma, né? São tumores que da maioria das vezes são esporádicos. Quando eu falo esporádico é o quê? De repente uma célula sua sofreu uma mutação. Então não está no gene dela tão claro essa possibilidade, então não passou de pai para filho essa possibilidade e surgiu aquele tumor. Então são doenças que a gente usa esse termo de esporádica. Claro que tem um fator genético, tem um fator ambiental, mas ele não é tão direto que o pai teve e vai precisar investigar o filho. Na maioria dos gliomas de baixo grau não vai precisar fazer investigação familiar. Na maioria dos glioblastomas também não vai fazer. Por que eu estou falando na maioria? Porque existem também mutações genéticas. Eu dei até exemplo da neurofibromatose, se repete também nos gliomas. Vários gliomas são aumentados a incidência nessa doença genética que dão vários tipos de tumor. E aí sim vai precisar de investigação. Mas se o paciente teve um glioma esporádico, sem ser um contexto de mutação genética, que dá vários tipos de tumor, né, e um glioblastoma, também não vai precisar fazer investigação da família. Quando eu digo que não vai fazer investigação, numa família sintomática. Claro, se você tem um pai ou uma mãe que teve um tumor e está com dor de cabeça, está com mal-estar, está com a fraqueza, o médico vai pedir o exame de imagem. Tá bom? Esses são os tumores mais comuns, esses são os tumores que se mais se preocupam, esses são os tumores que mais parentes seus têm uma chance maior de ter e você ficar preocupado de você ter. Grande maioria deles, né, são tumores esporádicos, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.